elevar o nosso pensamento ao Mestre dos Mestres, agradecer a Ele as oportunidades que Ele nos dá aqui nesse planeta de provas e expiações, para que possamos aqui cada um tentar corrigir esses erros, né? A gente tem tendência a sempre repeti-los. Solicitar o auxílio da espiritualidade do Caritas, para que possa intuir o palestrante e que aqui a gente possa receber conhecimentos que possam nos auxiliar nessa nossa caminhada. Que assim seja. Bem, boa noite. Como já foi dito por seu Cacau, a palestra, assim, que a gente vai tentar debater o tema, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né? Está em Mateus essa citação. O que eu vou falar são de relações familiares. Assim, eu tomei como base assim livros de Alírio Cerqueira Filho, né? Que é psiquiatra e psicólogo. É um livro que é adotado pela Federação Espírita Pernambucana, tem em outros locais, mas ele fala muito à luz da psicologia transpessoal, né? Então, essa frase que algumas pessoas às vezes não compreendem, como se Jesus estivesse negando os próprios familiares, jamais um espírito dessa envergadura, jamais pensaria numa coisa dessa. Mas ele estava tão adiante do tempo que a família dele já era a família universal. Ele já não se restringia ao núcleo realmente próximo. E sim, ele quis falar que a família dele são todos os irmãos de Deus. Então, a gente tem que exercer primeiro o nosso papel naquele núcleo próximo, que às vezes é difícil exercer. Jesus já estava anos-luz, então as pessoas às vezes acham que ele estava negando a família, muito pelo contrário. Ele já estava tão adiante que a família dele já não era só aquele núcleo próximo. Pronto, então qual a função primordial da família, né? Porque muitos até alegam dizendo que a família já é uma instituição falida, que hoje em dia realmente são vários os problemas, várias as separações, vários os conflitos e que realmente a família tende a desaparecer. Mas vamos à pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 775, né? Qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços da família? Uma recrudescência do egoísmo, né? Então, o egoísmo chegaria ao máximo. Então, é na família que é o grande laboratório da vida, né? Para desenvolvermos o amor, que não soubermos ou não quisermos desenvolver no passado. É o convite de Deus para sermos colaboradores, recebendo um ou mais irmãos em humanidade, filhos de Deus, que serão momentaneamente filhos do casal. Então, é exatamente na família que nós vamos conseguir desenvolver virtudes, aprimorar virtudes que nós temos e desenvolver aquelas que ainda precisamos acrescentar e transformar aquelas tendências nossas menos boas, né? Então, exatamente é no núcleo familiar que vai começar isso, a renúncia, a paciência, a tolerância, o respeito, todas essas virtudes que nós temos que exercer com todo mundo, mas a gente tem que começar primeiro na família. Então, ela é a célula mãe de tudo, né? Então, esse outro tópico, né? Vamos falar sobre a vida conjugal, né? Então, esse autor cita bem que é a forma mais difícil de exercitar o amor. Porque é a única, isso a vida conjugal, né? Marido e mulher. Porque no seio familiar é que começa voluntariamente e se mantém voluntariamente. Quer dizer, você legalmente e moralmente, você pode ser ex-marido, ex-esposa. Agora, você não pode ser. Não existe isso, né? Ex-pai, ex-mãe, ex-filho, ex-irmão. A não ser pelo abandono da relação de forma ilegal, né? Então, você está sendo colaborador de Deus naquela função. Então, se você faz esse abandono, pode até acontecer, mas o nome está dizendo, não é legalmente correto fazer isso. Você está fazendo um abandono da sua função. Então, na realidade, né, nós somos espíritos ainda imperfeitos, convidados a conviver uns com os outros, para que cada um, a seu tempo, se aperfeiçoe e colabore com o outro
ao seu aperfeiçoamento. Então aqui ele retrata de modo bem claro que nós não vamos conviver com pessoas perfeitas. Lógico que não vamos. Nós vivemos num mundo de prova e expiação. Nem nós somos perfeitos. Como queremos cobrar a perfeição de outro? Então é no núcleo familiar que nós vamos nos aperfeiçoar. Nós vai ser o grande laboratório para a gente desenvolver as virtudes que ainda nos faltam, que são necessárias, né? Aí aqui é como se algumas pessoas têm uma visão equivocada do ter que conviver com pessoas de difícil convívio, né? Então, às vezes você vê no movimento espírita, em razão do significado da lei de causa e efeito, muita gente diz, eu tenho uma família miserável, mas é meu karma, eu tenho que aturá-la. É como eu tenho uma esposa que, eu fiz muito mal a ela no passado, por isso que eu tenho que aguentar ela aqui. Então toda vez que nos forçamos a alguma coisa pela obrigação, nós não vamos exercer, né, a mansidão e a humildade que o mestre nos pede, né? Porque isso nós vamos estar exercendo isso com o cérebro e não com o coração. Então, toda vez que vamos fazer aquilo por obrigação, nós não estamos melhorando. Nós estamos apenas fazendo aquilo de uma forma obrigatória. E aí vamos ter realmente uma família doentia, né? Então, no estado evolutivo que estamos, só é possível alcançar virtudes com exercícios, né? Então, não tem como não desenvolver. Uma coisa é o conhecimento racional, intelectual, que a gente adquire muito rápido. Leu, aprendeu ou fixou. Mas para aquele sentimento ser vivenciado, nós precisamos exercitar várias e várias vezes. Aí é que realmente é o difícil de fazer. Porque conhecimento a gente consegue rápido. Então, a citação de Jesus, né, que fala o maior mandamento, né? Que ele, quando foi testado, né, pelos doutores da lei, que foram perguntar para ele qual era o maior mandamento, que ele amar a Deus, né, com todo o coração, alma e força, né? E ao próximo como a si mesmo. Então ele disse, esses dois mandamentos resumem a lei e os profetas, né? Mas a palavra mandamento em hebraico significa exercício, né? Porque Jesus nos convida ao amor por conscientização, que será realizado através do exercício. Não é de se admitir que o maior espírito, o espírito mais evoluído, o psicólogo das almas, o médico das almas, que curava, principalmente ele fez várias curas físicas, mas ao longo do Evangelho nós vemos que as nossas maiores doenças são doenças de ordem moral. Então, como é que o maior psicólogo que já existiu ia obrigar uma pessoa a fazer uma coisa? Toda vez que nós somos obrigados, nós tendemos a não realizar aquilo. Então, a palavra mandamento significa exercício. Então, esse é o grande exercício. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós só conseguimos isso através de muitas tentativas. Então, para cultivarmos sentimentos verdadeiros, necessitamos primeiramente praticá-los em nós mesmos. A autoestima, autoaceitação, autovalorização e autorrespeito. Porque amar o próximo como a si mesmo, o próximo mais próximo somos nós mesmos, né? Então não há como nós mantermos uma relação de respeito mútuo se nós não gostamos de nós mesmos. Então isso primeiro de tudo, a pessoa tem que se autovalorizar, se autorrespeitar, ter confiança. A partir daí, você conseguir uma relação estável com outra pessoa. Porque se você entra numa relação achando que é menos, achando que é isso, você nunca vai conseguir um equilíbrio para aquela relação. Então, ao se valorizar como pessoa, e a partir dessa valorização, estabelecer limites, né, para que minha individualidade não seja desrespeitada. Aí vamos, assim, a mais uma relação com os filhos, né, estímulos e crenças, né? Porque para a gente mudar determinados preconceitos e crenças que trazemos, necessitamos de mudar nosso modelo familiar que herdamos, né? Porque quando nós sofremos os estímulos, os estímulos vão criando arquivos mentais na gente. E esses arquivos, com o tempo, vão formando nossos pensamentos, nossos modos de agir. Vai ser aquilo, os estímulos que nós sofremos, arquivamos e vamos agindo com o meio daquilo que nós acreditamos que é a verdade.
Mas quando aqueles arquivos se tornam com muita intensidade, viram uma crença. Então, essa crença a gente já faz de modo automático. A gente já reage de modo automático, porque aquele arquivo já ficou selecionado no nosso modo de agir. Então, estímulo, arquivo mental, pensamento, e virou uma crença, né? Então, o que é que os pais... Como você fazer estímulos positivos aos filhos, né? Porque os filhos precisam de pais que ensinem a eles a não se comportarem como deuses. É imprescindível formar personalidade, para formar a personalidade deles, que os pais falem de si mesmos e que eles conheçam as dificuldades e perdas que os pais sofreram para chegar aonde estão. Então, nós não vamos ser manuais de regras. Então, se nós vamos ter que debater com nossos filhos toda aquela dificuldade que os nossos problemas, porque para saber que, para se conseguir alguma coisa, você tem que abrir mão de outra. Não existe você conseguir alguma coisa do nada, de uma hora para outra, de uma forma. Então, ao invés de ser manual de instruções, nós temos que ser contadores de histórias, mas da nossa própria vida. O que mais nos afligiu, o que mais nós tivemos medo, e como nós superamos aquilo. Então, aquilo realmente é que vai fazer a formação do filho. Os filhos não querem pais perfeitos, querem realmente humanos, pessoas que eles se identifiquem, tanto com as suas virtudes como suas fraquezas, né? Então, quando os filhos caírem, abrace-os, mas ensine que a vida tem muitas quedas. Conceda o ombro para que chore, mas mostre que crises são etapas da vida. Então, não há como você conseguir objetivos se não passar por dificuldades. Isso é uma coisa assim, todo mundo já na fase adulta já sabe disso. A criança às vezes pode não compreender isso. Então, a fase, até ele coloca 4 etapas para você chegar a determinados objetivos, né? Porque primeiro, quando você quer um objetivo, você vai na euforia, que é a primeira etapa, está animado para conseguir. Aí a segunda fase, já é a fase das dificuldades, porque tem gente que não quer sofrer nada para conseguir aquilo. Então, isso seja em que nível for, seja nível emocional, seja nível profissional. Tem gente que não quer mudar um ponto daquilo. Pegou a euforia, aí começa a ter a dificuldade da mudança. Aí vem a terceira fase, que é a fase da rotina. É aquela fase do tédio, porque muitas pessoas estão acostumadas a sempre ter aventuras, sempre ter adrenalina em tudo que faz. E quando vem aquela rotina, a pessoa esmorece, a pessoa não quer continuar. E a quarta fase, que é a da perseverança, né? Então, eu sempre digo a meu filho, eu digo, olha, as pessoas que conseguem atingir, pelo menos a nível profissional, não são os inteligentes, não são os gênios. Eu estudei numa sala de 70, eu acho que não tinha 5 pessoas diferenciadas intelectualmente. Não tinham. Agora, os perseverantes iam adiante. As pessoas que realmente ali não conseguiam, por algum desses motivos, desistir, não iam. Mas realmente é a perseverança que vai fazer com que a gente adquira os objetivos, né? Uma outra coisa que realmente me lembrei agora é que disse, a gente comete, às vezes, até um sacrilégio com os filhos, né? Porque geralmente eles dão muito mais, têm qualidades do que defeitos, mas nós exacerbamos muito mais os defeitos que as qualidades dele. Então, isso é como se ele disse que isso é um crime a nível educacional. Você sobressaiu o defeito em uma pessoa. Então, mesmo para você corrigir, você tem que primeiro dar um elogio. Aí, naquele elogio, você consegue penetrar na mente do filho de uma coisa. Porque se você for só batendo, ele não vai conseguir captar aquilo. Então, os filhos fazem várias e várias coisas boas. Não deixe de exaltar quando fizer uma coisa boa. Porque aquilo vai criando uma relação mais equilibrada. Está passando não. Estímulos negativos, né? Aí é onde para formar os arquivos mentais, né? E crenças, né? Que vai gerar crenças. Ao perceber que o filho em dificuldade, o pai fala: a tudo que ele faz dá errado, não tem jeito mesmo. Ele nunca vai ser alguém na vida, né? Então, os pais muitas vezes fazem coisa que eu até já fiz, mas para você sacudir o filho, né? Você vê ele com aquele sem vontade, sem a coisa, você quer dar um choque nele. E às vezes você repete isso com muita frequência. Embora seja até com a intenção boa, mas na verdade o método é errado. Você está estimulando a baixa autoestima da pessoa. Então, se você repetir demais esse tipo de afirmação, vai chegar um momento que ele vai acreditar naquilo mesmo. Ele vai acreditar que ele não tem jeito,
que ele é burro, que ele realmente não consegue nada na vida. Então, ao se deparar com uma situação difícil, não precisa mais ninguém falar, ele já acreditou naquilo. Então, toda situação negativa, ele vai dizer, realmente eu não tenho jeito. Geralmente, e a gente vai passar por situações difíceis durante toda a vida, independente, tanto emocional como profissional, em qualquer tipo de relação. A gente não pode gerar essa crença nas crianças, né? Porque ao se debater com isso, no trabalho já adulto, ele ficou com aquela crença. Quando der uma coisa errada, ele necessariamente já vai estar com aquilo arquivado na mente, né? É mais difícil de tirar, né? Então, esse termo vai ser bem usado ao longo da nossa discussão, que é o dever consciencial. Porque a palavra dever é sinônimo de obrigação, né? Isso, no dicionário, dever é obrigação. Mas psicologicamente é bem diferente, né? Que o dever é fruto da consciência humana, em que a pessoa escolhe voluntariamente esse caminho. O seu exercício está no condicionamento do livre-arbítrio. Então, a partir do momento que nós somos obrigados a fazer, nós vamos entrar realmente naquele martírio, e em algum momento a gente vai desistir. Mas quando a gente bota essa mensagem na cabeça, dever consciencial, aquilo é um movimento de escolha, um movimento de livre-arbítrio, um movimento que você está querendo para você. Então é mais fácil de você encarar as coisas quando tem esse conceito. Então a concepção de que temos a obrigação é algo que vem de fora para dentro, em razão das crenças herdadas, né? Então, muitas das relações, não temos a obrigação, mas nós vamos ter o dever consciencial de ter elas. Mais na frente vamos dar alguns exemplos, né? Aí vamos agora à libertação, mitos, né? Esse eu achei um tema bem interessante, eu não tinha visto assim alguém esclarecer de modo tão direto essas interpretações, mas primeiro mito que ele expõe, né, no Alírio Cerqueira, é a libertação dos mitos pela prática do amor. Estamos vivendo em família para aprendermos a nos amarmos como irmãos. A regra em um planeta de expiações e provas é nos defrontarmos com afetos e desafetos do passado, na posição de filhos, pais, mães e irmãos. Então, quando você acha, para colocar principalmente em mãe é uma coisa assim que só ela em pensar, que tem uma afinidade mais de um do que com outro, às vezes a pessoa se acha até um monstro. Então, como é que pode uma coisa dessa? Agora, se for pensar que as pessoas acham que a alma é criada na hora da concepção ou na hora do nascimento, pode até a pessoa entrar por essa linha. Mas nós sabemos que pela lei de causa e efeito, pela lei de reencarnação, nós vamos ter familiares, seja pai, seja mãe, seja irmão, seja afetos, e pessoas também desafetos, mas exatamente para cultivar aquele sentimento que a gente está precisando. Então, para as mães espíritas que sabem como funcionam a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito, achar que ama todos os filhos igualmente é injustificável, adiando a oportunidade de resolver a dificuldade que trazemos. Ao invés da obrigação, tem-se que praticar o dever consciencial, que nos recomenda fazer exercícios de amor. Um dia, conseguimos amar todos igualmente. Então, ele tem um exemplo de uma mãe que tem 3 filhos, né? O filho mais novo realmente é o protegido dela. Mas ela mesma, para até justificar para si mesma, ela diz que é o que tem mais dificuldade, é o que precisa de mais atenção. Então, ela está sempre ali protegendo ele. Com certeza, aquilo já é uma pessoa que ela tem uma afinidade maior. É uma pessoa que realmente ela já teve em outras vidas uma amizade maior. Mas ela já se apercebendo desse conceito, exatamente a pessoa tem que se controlar para não super proteger. Já que ele nasceu na condição de filho e você tem uma afinidade maior, você super protegendo, você está prejudicando a formação do caráter dele. Então ele está ali para ressignificar alguns sentimentos e não super proteger. Se você gosta, tem mais afinidade, mas que aquilo não sirva para você super proteger, você vai estar piorando, assim, você vai estar prejudicando o caráter da criança, né? E numa outra, pronto, ela fala de uma filha que ela realmente tem uma certa aversão e de um outro que ela é um pouco indiferente. A filha que ela tem uma certa aversão, será que a providência divina colocou
aquilo para aumentar aquela aversão ou para ficar indiferente? Claro que não. Será que foi o acaso que nasceu aquela família toda junta? Aquela pessoa que a gente às vezes acha que não tem muita afinidade, que às vezes não se sente muita vontade. Às vezes mãe e filha tem isso. Quem sabe deve ter tido alguma relação aí mal resolvida entre essas pessoas, né? Mas já é uma oportunidade para começar a desenvolver uma relação mais amorosa, né? Uma relação mais prazerosa. Então, a pessoa tendo isso, a pessoa não vai se achar realmente se culpar porque gosta mais de um, que gosta mais de outro. Exatamente você trabalhar isso e tornar mais verdadeiro isso. Então, não somos pessoas perfeitas, que já amam incondicionalmente. Somos pessoas buscando o aperfeiçoamento. Né? Pronto, outro mito, né, que é o mito, a obrigação de conviver para manter a família, a harmonia familiar. Então, isso tem uma citação de um pai que é aquela família patriarcal e que todo final de semana ele quase intima os filhos a almoçar junto com eles. Só que tem um filho que não se identifica com os valores da família. Aqueles almoços são regados a conversas fúteis, a excesso, desregramento de bebidas. Então ele acha que não tem nada a ver com aquela família. Então ele tem 3 movimentos a fazer com esse tipo de coisa. Quando você acha que aquela família lhe jogaram errado, a cegonha caiu do saco e você caiu de paraquedas ali no local errado. Né? Como se achasse que a providência divina faria alguma coisa realmente por engano. Né? Então tem 3 opções para esse tipo, realmente você achar que você não bate não tem um vínculo afetivo com aquela família. 2 são negativas, né? Que é a acomodação, em que você realmente fica ali na obrigação. Você vai ali porque é obrigado mesmo e você acha que está conseguindo ter um ganho com aquilo, né? E a outra que é a indiferença, né? Nessa você realmente fica. Então essas 2 são as tendências negativas de uma pessoa ser obrigada a conviver com a família, que realmente acha que não tem afinidade. E a única e tem uma positiva. Então vem uma pergunta, né? Podemos escolher as opções negativas? Sim, claro que podemos. Mas o que acontecerá com o compromisso que assumirmos de conviver com nossos pais, irmãos, mães e irmãos? Mãe, né? Adiaremos para o futuro, pois eles não deixarão de existir. Não quer dizer que seja exatamente com aquela família, mas o processo educacional que você precisa vai ter que resgatar em algum outro canto. Não quer dizer, não, eu vou ser com esse. Pode ser que não seja com aquele mesmo núcleo, mas aquela dificuldade você vai ter que fazer em algum outro local. Se não é nessa, vai ser em outra vida ou em outra situação. Então, qual a conduta para seguirmos a opção positiva, né? Então, é necessário se esforçar para conviver o mais saudavelmente possível. Esforçar é diferente de forçar. Forçar leva-se a uma obrigação daquilo. Esforçar é um movimento de escolha, um movimento do livre-arbítrio. Então, optar pela renúncia, né? Renúncia é um movimento de autoconsciência, né? Um dever consciencial. Porque algumas vezes não vamos conseguir alcançar a espontaneidade, dependendo do nível de desajustes que trazemos do passado a serem corrigidos. Então, a gente tem que realmente se esforçar para conviver, mas não obrigar os outros a pensar como a gente pensa. A gente tem que conviver com os outros e aceitar os outros como são. A não ser que fique realmente um ponto que não dê mais para conviver. Mas a grande maioria, a gente se nasceu naquela família, você tem um dever consciencial de estar ali participando dela. Agora, o movimento de equilíbrio é convidar o outro a mudar a partir da mudança de nós mesmos. Os outros não têm a obrigação de seguir o nosso exemplo de mudança, mas o nosso exemplo convida os outros a mudarem. Então, ninguém muda ninguém à força. Isso a gente não muda nem filho à força, a gente não consegue mudar. A gente só consegue mudar falando ou pelo exemplo. Não é aumentando a voz, não é criticando, a gente não vai conseguir mudar ninguém. Isso eu já sei, já consegui aprender isso nos meus poucas experiências ao longo dos meus filhos. Você não consegue. O único modo de você conseguir vai ser através do exemplo. Então, realmente esse pensamento, convidar os outros a mudar a partir da mudança de nós mesmos. Os outros não têm a obrigação de nos seguir, mas a nossa mudança convida os outros a mudarem. Ao próximo. Agora,
chega um ponto que não dá. Realmente ficou um negócio insustentável, teve discussão, teve agressão, então realmente a melhor coisa a fazer é o afastamento de autopreservação. O que é o afastamento, né? Diferentemente do isolamento, esse é um afastamento da convivência física, mas sem haver um afastamento psíquico-emocional. A pessoa deve continuar orando pelos familiares, para que eles despertem para uma vida mais saudável, sempre desejando que eles estejam bem, lembrando que esse afastamento será temporário, não existindo assim um tempo cronológico, né? O tempo é psicológico, mas a pessoa deve se esforçar para voltar a conviver o mais breve possível. Então, se em algum momento achou-se que aquela relação não dá mais para conviver, que esse afastamento não seja fechado do ponto de vista do coração, que mesmo distante, a pessoa torça para que a sua família seja bem, que procure uma espiritualização, que procure ter uma vida mais saudável. E esse afastamento, como se diz, é temporário, não é um afastamento em definitivo. Agora o tempo não existe, cada um vai ter o seu, né? Outro mito, né, que diz que é preciso aceitar tudo o que os familiares fazem, né? Então, o exemplo que, para discorrer nessa discussão, é uma família que tem um pai cruel, um pai que é muito agressivo, um pai que se excede com agressões, tanto verbais como físicas para com a esposa, que tem relações extraconjugais, e que a mãe, submissa e martirizada, foi aquela crença de que a mulher tem que aguentar tudo. A mulher tem que realmente deixar passar isso para manter uma harmonia na família. E como ficam os filhos nessa situação, vendo tudo aquilo? Um pai fazendo agressões e a mãe dizendo que aquilo é super normal, porque a pessoa teve aquela crença herdada que tem que fazer tudo para manter a família unida, né? Aí a pessoa que se autoanula, se autodesrespeita, anulando o seu ser, criando assim uma pseudo-aceitação. A gente já viu lá um pouco atrás, amar o próximo como a si mesmo. Então só vamos conseguir amar o próximo se nós amarmos nós mesmos. Então nós temos que ter respeito por nós mesmos. Nós temos que impor limites nessa relação. A gente não pode simplesmente porque nasceu ali, é meu karma, vou ter que ficar o resto da vida. Bem, as pessoas têm que entender que você tem que ser respeitado, você tem que ser valorizado, e para isso impor limites nesse tipo de conduta. Agora, os filhos, como devem, né? Já que ele falou que não existe ex-pai e ex-mãe, né? Ex-marido e ex-esposa existem, ex-pai e ex-mãe não existe. Então, como a pessoa vai ter uma relação com um pai desse, que agride a mãe, agride verbalmente todo mundo? Como deve praticar a aceitação de um pai cruel? Os filhos, né? Aceitando a pessoa e não as atitudes dessa pessoa, né? Muitas vezes se faz necessário o afastamento para a autopreservação, né? É fundamental a reflexão dos filhos de que seu pai de hoje possivelmente é alguém com vinculações negativas do passado e que não está disposto ainda a ressignificar esses sentimentos. Porém, isso não significa uma acomodação, pois às vezes podemos ter uma existência inteira no convívio com aquele familiar para transformar aquela relação difícil em uma relação neutra. Então, em determinados momentos, ou a gente se afasta da autopreservação, mas mantém aquele vínculo de oração, de desejo ou algumas vezes convive, mas não vai ter aquela relação prazerosa, porque aquilo vai ser alguém que tem uma vinculação negativa, possivelmente, mas o esforço, pelo menos, para melhorar aquela relação, nunca terminar de um modo ruim, pelo menos que se torne neutra, você vendo a pessoa como um filho de Deus, um espírito em crescimento, como todos nós somos. Então, é pai, é mãe, mas é um espírito imortal, um espírito que tem virtudes e tem defeitos. Então, que naquela relação conseguir ver as virtudes da pessoa e ter uma relação saudável, pelo menos neutralizando aquilo, seja aquilo mais ameno, não com aquela raiva, com aquela indiferença. Aí vamos para esse tópico, né, é dos jogos psicológicos familiares. Isso é da pessoa, a dependência psicológica, né? Vamos ver. O desenvolvimento humano evolui da dependência para a independência interdependente. O que é isso? A primeira fase da infância, até 7 anos, a pessoa é completamente dependente. É completamente dos pais, dos responsáveis, né? Daí, dos 7
aos 13 começa a ter uma dependência parcial. Já começa realmente a ter vontade, a ter os gostos próprios. Na adolescência, aí a independência começa a surgir de forma mais forte. Aí por isso que diz, todo adolescente vai ser contestador. O adolescente que realmente é muito apático, a pessoa tem que, às vezes, até ter um certo olhar para ele se não tem nada por trás daquilo que esteja levando à apatia. Porque aquilo é uma tendência da pessoa ter a independência. Agora, não quer dizer que você vai ceder tudo para ele. Então, mas é normal a contestação, é normal ele querer saber até que limite ele pode ir, porque ele está ganhando a dependência. É igual teve um grupo de amigos do meu filho que querem ir para as férias agora para o Rio de Janeiro, sozinho. Um menino de 14, 15 anos. Bem, pelo meu conhecimento, eu acho isso expor demais uma criança numa cidade que ele não conhece, uma cidade de risco. Isso não vai dar, João. Não vai dar, infelizmente. Mas não sei quem vai. Infelizmente não vai dar. Porque realmente ali eu estaria ali realmente dizendo um sim, onde era para dizer não. E quem ia realmente ficar doente ia ser eu. Podia dar tudo normal, tudo tranquilo. Mas naquele período eu ia ficar com um peso na consciência absurdo. Então, adolescente é assim, adolescente vai testar, não porque é rebelde, que é isso, porque é normal desse período, essa transição para a fase adulta. A fase adulta é onde nós temos que ter a independência psicológica. A independência psicológica não deve ser confundida com indiferença social, que a gente viu que o ideal é ser dependente psicológico e interdependente, né? Socialmente. Então, a indiferença social é classificada como uma sociopatia, resultando do egocentrismo. Né? Então, eu sou independente, não preciso de ninguém. Aí você está já extrapolando, passando para o lado do egoísmo. O outro lado também é verdadeiro. Quando nós conseguimos só viver junto com outras pessoas, nos tornamos dependentes psicologicamente. E isso também é uma grande doença. Isso tem uma metáfora que é como se tivesse um naufrágio. As pessoas dependentes psicologicamente iam ficar sentados na praia chorando. Não iam conseguir ter atitude nenhuma, porque não sabe fazer nada sozinho, só sabe fazer com A, B ou C. O independente psicologicamente, não. Já ia atrás de um abrigo, já ia atrás de alguma coisa para se alimentar, já isso. A gente tem que ter a independência psicológica, mas gostar de usufruir da convivência dos outros, não que aquele outro seja imprescindível para você. Porque aí você está criando uma relação doentia para você. Então, a independência psicológica começa a ser construída na infância, né? Aí, por isso que os pais mártires, superprotetores, vão contribuir bastante para a formação de um adulto extremamente dependente. Então, a receita de bolo não existe. Quem souber, vai realmente ajudar. Então, é caso a caso. Mas sabendo que a superproteção também, você vai criar um adulto dependente. Então, isso ocorre muito em relações familiares, né? Que é os jogos da salvação. Aquele onde o mártir salvador encontra o ideal, né? Que é aquele que tem postura de vítima. Isso em que relação seja marido, com esposa, com filho, isso independente. Então aí ocorreu o par perfeito, né? Só que esse par perfeito não vai existir. Porque, primeiro, o mártir salvador em algum momento vai se cansar de salvar tanto. E o outro, a vítima, as pernas vão atrofiar cada vez mais. E aí as dificuldades vão ficar muito maiores. Você tem a obrigação de ajudar o outro a se ajudar, a se superar. Não, você não tem a obrigação nem de ajudar financeira e afetivamente quem entra constantemente em situações difíceis. Você não é mártir salvador de seu ninguém. As pessoas têm que se autoajudar. Você tem que ajudar a pessoa a conhecer, a reconhecer e mudar de caminho. E não necessariamente sair limpando o chão do que a pessoa vem fazendo. Então, os pais podem ser solidários ao sofrimento dos filhos, mas é necessário que o caminho do sofrimento escolhido pelo filho lhe seja um processo reeducativo, pois senão os filhos sempre repetirão essas mesmas situações. Eu falei filho, mas aí engloba no geral até mesmo de amizade, sem ser parentesco, né? Então, você não, se aquela pessoa não passou por aquele aprendizado, futuramente vai repetir o mesmo e vai atrás de você. Porque você é o mártir salvador dela, você é o bonzinho, então ela vai sempre recorrer. Mas tem uma hora que você não vai aguentar. Então aquilo vai se tornar uma inimizade ferrenha, né? Então, ao invés de você estar ajudando, você está piorando aquela pessoa. Então, é fundamental que
que os pais ajam usando a razão e a emoção, né? Porque uma vez agindo só com a razão, só com a razão, só com a emoção, você vai tratar o outro como um coitado, como uma pessoa incapaz. E se você agir apenas com a razão, você vai ficar indiferente, como se eu não tenho nada com aquilo. Então tem que medir esses dois. Como é que faz isso? Também não sei não. A cada situação a gente vai analisando, vai conversando, vai chegando a uma conclusão. Então, reflitamos essas situações, né? Você sempre tem que ter isso no pensamento. O que é melhor para a formação do caráter dos nossos filhos? Então, daí você vai tomando suas decisões, né? Então, você não pode sofrer a dor do outro. A dor do outro vai ter que ser sofrida por ele próprio. Vamos dizer, o remédio ruim para curar não é você que vai tomar para curar seu filho. Ele tem que tomar aquele remédio ruim. Agora, você pode amparar e ajudá-lo. Agora, não necessariamente você sentir a dor que ele próprio criou para ele mesmo. Então, relacionamento familiar, né? O convite e a semeadura do amor. Aqui fala sobre a parábola da semeadura, né? Que é aquela que o semeador, essa parábola fala muito mais dos terrenos do que do semeador. O semeador sai pelo caminho, primeiro joga a semente à beira do caminho, depois no meio das pedras, entre os espinhos e depois em terra fértil, né? Então, na verdade, o que o mestre Jesus, né, o maior psicólogo, curador de almas, realmente espírito perfeito, ele quando tem uma parábola daquela, a gente pode às vezes não entender, não compreender, mas sabe que a profundidade é eterna daquilo. E cada vez que nós lemos, que nós temos outra visão, mais profundo se torna aqueles conhecimentos dele. Então, os diferentes tipos de terreno simbolizam os diferentes perfis psicológicos de seus componentes. Exatamente. Então, ele fala, primeiro, à beira do caminho. Jogou a semente, viu os pássaros e comeram a semente, né? Então, aquela pessoa que nem é bom nem é ruim, está ali vivendo na superficialidade. Então, aquela pessoa que nem quer compromisso também não faz mal aos outros. E um outro perfil psicológico é o das pedras, né? São aquelas pessoas eufóricas. A pessoa, primeiro, cresce com uma rapidez muito grande, né? A planta, né? Só que não tem raiz, porque foi a euforia grande. E a partir das primeiras dificuldades, a pessoa desiste. Então, esse é o perfil psicológico das pedras. Jogou a semente lá, de início vai ter um impulso muito grande de melhora, depois não vai ter raiz para aquilo, porque não vai conseguir se manter, não vai ter a perseverança, né? E aí existe a semente dos espinhos. Esse já é realmente um terreno que nem cresce. Já está tão ainda vivendo no orgulho, na individualidade, que jogou ali nem cresce nem uma plantinha. Então, esse... E tem os terras férteis, né? Que um fruto, uma semente vai produzir 30, uma 70 e outra 100. Ainda tem diferentes tipos aí, né? Nessa parábola. Agora todos vão se tornar perfis de terra fértil. Os 3 primeiros, né? À beira do caminho, o pedregal e os espinhos. Por que vai se tornar terra fértil? Porque esse tipo de vida vai levar a dor e sofrimento. Então, a pessoa, quando tem dor e sofrimento, não é castigo de Deus. A gente tem que acabar com essa visão judaico-católica que toda vez que passa por uma dificuldade, seja familiar, seja de saúde, porque Deus está castigando. Não. Nós mesmos, com nossas atitudes, vamos desenvolver doenças de ordem moral e aquelas doenças, em algum momento, vai desequilibrar energeticamente o perispírito e vai drenar para o corpo e vai ter a determinadas doenças. Agora, como nós vamos nos comportar quando temos as dificuldades, aí é que está o crescimento, o estacionamento ou a queda naquilo, né? Então, revoltou-se, sofreu, ainda não conseguiu ter ganho. Então, aí é que está a grande... Tem um livro, O Gigante Deitado, né? O Gigante Deitado, que é Jerônimo, que ele já desencarnou. Ele, aos 17 anos, eu acho que teve uma doença progressiva, artrite reumatoide, e aí, com pouco tempo, ficou acamado. Então, e ele, na situação dele, era um palestrante espírita. Ele dava lições de vida, assim, muito grandes para aquelas pessoas, realmente, com uma unha encravada, achavam que o mundo tinha se acabado. Ah, não passou no vestibular, foi a pior coisa do mundo, eu quero me matar, quero isso, quero aquilo. E como aquela pessoa, naquela dificuldade, naquilo todo, tinha um bom humor, conseguia curar pessoas ainda, dar ânimo a pessoas que estavam com situações muito melhores que ele. Então, aquilo era um castigo? Não. Ele até cita no livro dele, ele diz, em uma intuição, me disseram que poucas as pessoas
iam conseguir tirar proveito do sofrimento ainda. Poucas pessoas. A maioria vai para a revolta, vai para a indignação. Não, mas aquele sofrimento, quando veio e a gente não procurou aquilo, não, diferente. Eu andei 200 km por hora, bati no carro, coisa. Aquilo era para acontecer? Não. Foi eu mesmo que, com a minha imprudência, fiz aquilo. Não, mas a situação foi normal. Aconteceu, você não provocou aquela situação. Aquilo é um chamamento para a pessoa, uma prova para a pessoa agora ver como vai reagir aquilo. Muito menos do que... Então, esses perfis vai ocasionar que a pessoa... E às vezes, quando acontece uma coisa negativa na pessoa, não é que a pessoa... não é o castigo, é porque a pessoa está preparada para passar por aquilo, né? Então, muitas vezes a gente deixa... Porque se fosse resgatório, tá tudo uma vez só, a gente não conseguia. Então, vai no conta-gota, né? Então, quando a gente está preparado já, então vem. Está preparado, vem. Então, porque a pessoa sofreu não é porque ela é ruim, não. Às vezes ela até já está num estado tão bom que já consegue absorver aquela situação e consegue vencer com o aprendizado sem a revolta. Então, pronto, a ação da mentalização. Então, como a gente vive realmente nossos pensamentos, que nós somos energia, né? Na verdade, foi o próprio Einstein que já falou isso, que matéria é energia coagulada. Aquela formulazinha conhecida dele, né, que é energia igual a massa sobre constante da velocidade da luz. Fazendo aquilo, massa é energia, ou mais condensada ou menos condensada. E pensamento é energia. Então, ao você mentalizar, os pais mentalizam coisas ruins para os filhos, vamos dizer, não é ruim querendo prejudicar ele. É naquela situação você dizer, mas só faz desse jeito, só faz daquele outro, não tem jeito. Você está projetando energias negativas para um filho que ainda não se encontra no perfil de terra fértil. E como há uma identificação com aquela energia, já que ele realmente não está seguindo um caminho bom, então vai ter uma afinidade com aquela energia. Você está jogando dardos nele, você está pegando e jogando uns dardos de energia negativa e ele vai se absorver na hora aquilo. Porque há uma identidade de energia. Quando diz, uma pessoa pode me fazer mal com a energia? Pode, se eu tiver aquele mal ainda em mim. Se eu tiver aquela energia negativa em mim, uma pessoa pode me fazer mal. Se eu não tiver, é como se as energias não se misturam, né? Então, a pessoa, ao mentalizar uma coisa ruim para você, só acontece se você tiver ainda aquela energia em você. Então, ao você mentalizar a energia nos filhos, ainda que não está em terra fértil, com certeza aquilo vai ser absorvido e vai piorar ainda mais, né? Então, vai penetrar na hora do filho e de imediato vai causar ainda piora daquela situação. Agora, se mentalizarmos coisas boas, a mentalização positiva, ou por oração, ou por sugestão, ou por visualizar seu filho bem, então isso são sementes de luz, né, que nunca se perderão. Mesmo que no momento ele esteja energeticamente impermeável, né? A energia dele vibra em outra patamar e isso eu falo filho, mas vamos alargar para todo tipo de relação, né? Mesmo que seja energeticamente impermeável, mas aquela energia vai ficar gravitando na hora dele, né? E quando ele mudar, ela será absorvida. Então, mesmo a pessoa estando, às vezes, numa situação que você acha que não é legal, pelo menos ter o esforço da oração, da visualização, da sugestão positiva, para quando a pessoa tentar a mudança de melhora, aquilo já ser absorvido, né? Pronto, então eu vou terminar realmente com a frase do próprio Alírio Cerqueira, filho, né? Que quando vemos a vida, né, percebemos que este momento aqui é mínimo, né, diante da eternidade. Porém, esse mínimo, somos convidados a fazer o máximo que podemos, né? Então, muita paz. Foi bom para mim, espero ter sido útil em algum tópico para vocês. Muito obrigado. Mestre Jesus, que nós, como aprendizes dos seus ensinamentos, sempre vamos nos esforçar, sempre vamos ter a mente voltada para seus ensinamentos, mesmo diante das dificuldades, à luz do Espiritismo, luz
realmente que nos ilumina, que nos guia o caminho na escuridão. E é por essa luz que nós vamos conseguir a paz consciencial que tão precisamos. Que assim seja.